Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 213º dia de devocional. E hoje eu quero ler alguns textos com vocês, mas fazem parte de todos os textos do mesmo capítulo, que é o capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou ler os versículos quebrados, porque a ideia não é ler o texto inteiro, a passagem toda, mas só alguns pontos chaves dessa passagem, que é o que eu quero conversar com vocês nesse vídeo. Ah, É importante dizer que vocês precisam ler depois essa história. A história é maravilhosa. Mas é sobre a última viagem de Paulo. Na verdade, eles estão indo para Roma. E Paulo está preso, né? Então ele está sendo levado para ser julgado pelo imperador. E aqui essa viagem de navio, eles tinham um tempo cronometrado para viajar, né? Eles tinham um período para viagem de barco. E aqui acontece o que a gente lê no versículo 9 e 10. Tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o dia da expiação. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa, e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Aqui Paulo sabia, porque se você ler os versículos anteriores, vai falar que eles tiveram muito vento contrário. Então isso atrasou muito a viagem deles. E aí por isso eles pararam num lugar chamado Bons Portos. E ali Paulo percebeu, sabia as datas, né? Ele já tinha passado do dia da expiação, então ele sabia que depois do dia da expiação já era inverno ali, era uma situação muito ruim de viajar de barco. Né? E aí ele avisa que ele fala, olha, é complicado, se a gente for vai ter muito prejuízo. No versículo 11 vai falar que todavia o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto do dono do navio. E aí, enfim, eles continuaram a viagem. Quando chega no versículo de número 15, eles foram pegos por uma tempestade terrível no meio do caminho. E no versículo 15 vai falar, o navio foi arrastado pela tempestade. Era um vento muito forte, né? Uma espécie de um tufão, que era chamado vento nordeste, né? Ou vento do norte, né? E era um aquilhão, né? Depende da versão que você vai ler, você vai ter uma palavra diferente. Mas era um vento do norte que fazia um redemoinho ali, como se fosse um tufão, né? E aí no versículo 15 vai dizer: O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. No versículo 20 vai dizer: Como passaram muitos dias sem que o sol e as estrelas aparecessem, e a tempestade continuava a bater-se sobre nós, finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Hoje eu quero falar sobre tempestade com você. Eu quero refletir um pouco sobre. Eu gosto muito dessa passagem. Eu gosto muito dessa passagem porque ela fala muito ao meu coração com relação aos momentos da vida onde a gente está perdido. Os momentos na vida onde, às vezes, por falta de ouvir conselhos ou por não buscar conselhos com pessoas verdadeiras e importantes na nossa vida, nós de fato tomamos rumos na nossa vida, tomamos decisões nas nossas vidas que nos levam para dentro de verdadeiras tempestades, verdadeiros momentos conturbados, momentos difíceis para nós. E aqui, esse versículo de número 20 fala que eles não tinham mais visão de sol nem estrelas. E se você for estudar um pouco a respeito de como era a navegação naquele tempo, até nos dias de hoje, os melhores, eles ainda usam esse tipo de navegação, eles estudam isso, por mais que tenha instrumentos e tecnologia, mas a melhor maneira de se navegar naquele tempo era olhando as estrelas e o sol. Era como eles direcionavam hora, direção, para que lugar eles estavam indo, que ilha que eles iriam chegar nas próximas horas. Era tudo a base das estrelas e do sol. Eles olhavam o céu e se guiavam para onde eles tinham que ir. E aqui muitos dias se passaram sem nenhum tipo de direção. E no meio de uma tempestade terrível. Esse texto ele mostra muitas coisas. Esse texto é maravilhoso demais, mas
É por isso que eu preciso que você leia em casa o capítulo com calma e pense nos detalhes. Primeiro a gente vê Paulo, que era um prisioneiro, mas um homem muito sábio, mas ele foi ali, obviamente, o centurião, que era o comandante daquela missão. Certamente ele menosprezou a opinião de Paulo por Paulo ser um prisioneiro. E quis ouvir o piloto do navio, né, por ser mais experiente. E de cara a gente vê aqui que às vezes você vê muitas pessoas falando assim: você nunca construiu nada, por que você está me dando conselho? Ou que autoridade você tem para me dar alguma direção? Você não é ninguém na vida. Ou, nossa, você quebrou várias vezes, quem é você para me dar alguma opinião sobre empresariado, sobre empreendedorismo, sobre como regir uma empresa? A gente tem o costume de olhar o resultado da vida das pessoas na atualidade e menosprezar os resultados da sua vida, quando a gente não sabe por onde elas passaram primeiro. Então muita gente não ostenta mais, muita gente não... Você chega num ponto da sua vida que às vezes o tempo passou, às vezes você não tem mais como voltar atrás, você não tem como mais ser um empresário de sucesso, talvez. Até tem, mas às vezes você já não está mais com vontade, às vezes não tem mais força, às vezes você não está afim, às vezes a tecnologia evoluiu, você não quer seguir a tecnologia. Não importa, mas às vezes olhamos para as pessoas e menosprezamos elas pelos resultados que elas têm atualmente, sem levar em consideração onde elas andaram e o que elas aprenderam na vida. A bagagem que cada um carrega é um tesouro inestimável. O que você aprende, ninguém toma de você. O conhecimento que você adquire na vida, ninguém pode tirar de você. Então, de cara, a gente vê um centurião arrogante que não prestou atenção no que Paulo estava falando, por Paulo ser um prisioneiro. Ele foi falar com aquele que era mais experiente. Então, preste atenção. Nem sempre o mais experiente, o que está rodando alguma coisa, é aquele que tem mais coisas a acrescentar na sua vida. Às vezes é aquele que já passou por tudo isso e desistiu. Não quis mais. Parou. Viu que estava chegando a lugar nenhum. E é essa pessoa, com toda essa experiência de vida, que pode apontar para você os seus erros e talvez uma direção melhor para você tomar na vida. Então tome muito cuidado em olhar para os resultados e achar que aquele que não tem resultado na vida para mostrar, não tem nada para oferecer. Então, nessa sociedade de resultado, de mostra o que você tem, que roupa você usa, que carro você tem, onde você mora, cuidado com isso. Porque isso pode simplesmente estar te enganando. Porque às vezes eu já vi acontecendo de gente alugando carro importado para tirar foto e fazer vídeo. Alugava ali por R$ 500 ali meia hora, ia lá tirar foto e via fazer vídeo. Na Europa isso é muito comum. Os caras ricos deixam lá o carrão lá do lado, você vai lá, paga 100 euros lá e anda 1 hora com o carro. Dirige o carro, pode tirar foto com o carro, pode fazer vídeo com o carro. Só para pessoas tentar que tem alguma coisa, entendeu? Então às vezes esses gurus da internet, essas coisas, às vezes o cara aluga uma mansão lá, tá alugando uma mansão em um condomínio fechado por R$ 1.000 o dia. E o cara vai lá e aluga aquela mansão lá por um dia e faz um monte de vídeo, um monte de conteúdo, como se ele fosse milionário para falar que ele tem resultados. E então, toma muito cuidado com isso. O que acontece aqui é que ele não escutou. E eles foram então pegos numa grande tempestade. E aí, no meio da tempestade, a gente vê no versículo 15 que eles não podiam resistir ao vento. E eles simplesmente cessaram as manobras. Às vezes a gente está tentando de tudo, né? Às vezes a gente está tentando de tudo que é manobra evasiva, tudo que é manobra que a gente conhece, que a gente sabe que a gente tem nas mangas ali, todo tipo de carta escondida que a gente tenta de tudo. Mas às vezes a tempestade é mais forte do que nós. E aí é a hora de largar a mão, soltar o controle, deixa a coisa andar um pouco solta, já que tudo que você tentou não funciona. No versículo 20, eles perdem a esperança e vejam só, não é errado
perder a esperança. Não é errado, às vezes, você olhar e falar, meu, não tem jeito. Não é errado, não é fraqueza, não é sinal. Pelo contrário, eu acredito que você ter a coragem de desistir de algo que está te consumindo, você ter coragem de falar, não, chega, isso aqui já deu, eu estou me desgastando à toa. Você ter a coragem, isso é atitude de coragem. Você chegar a um ponto de falar, meu, não quero mais isso. Fecha o negócio, sai do emprego, vai para outro lugar, vai fazer outra coisa. Isso é uma atitude de coragem, é uma atitude de ousadia. Sabe, você se livrar das cadeias que estão te prendendo se você percebe que aquilo está te consumindo. Aqui eles perceberam que eles estavam fazendo de tudo, mas não tinha como. Eram muitos dias sem direção. Era muitos dias sem ter uma referência. Era muito tempo sem uma referência. Então, eles viram que sem referência não tinha muito o que fazer. Na escuridão, não dá para você ficar tentando andar. Você vai tropeçar, vai bater o pé, vai se machucar. E vai ir na direção errada, com certeza. Daí no versículo 27, diz assim, que na 14ª noite, ou seja, eles estavam 14 dias lutando contra as ondas e a tempestade. 14 dias. É muito tempo. Ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Aqui eles lançam sonda para verificar a profundidade da água a cada minuto, a cada tempo ali, né, um período de tempo. Eles vão lançando a sonda para saber se a água está ficando mais rasa. E aí eles ficaram com medo, porque realmente o navio estava chegando mais próximo de alguma terra. Eles não conseguiam ver o que era, mas a sonda foi ficando cada vez menor e eles perceberam, estamos chegando perto de terra. Então eles lançaram as âncoras e esperaram o dia amanhecer. No versículo 34, na verdade, se a gente for olhar o versículo 31, tinha muita gente tentando escapar do navio. Os marinheiros estavam tentando pegar o bote salva-vidas ali e ir em direção à praia, ou à direção onde eles achavam que tinham que ir, né? Porque eles não estavam enxergando nada. E aí Paulo vai se levantar e falar, olha, se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Então Paulo já estava sendo categórico. Quem deixar o navio vai morrer. Eu não posso fazer nada a respeito deles. E aí agora os soldados já ouviam Paulo melhor. Porque Paulo estava certo desde o começo, a viagem seria ruim. E aí Paulo se levanta ali e fala, olha, corta fora, porque se vocês forem tentar sair lá, vocês vão se dar mal. O que eu entendo aqui é que a tempestade sempre revela algo para que Deus quer mudar em nós, que mudou em nós, ou algo que Ele quer fazer na nossa vida. A tempestade sempre revela isso. Todo período de tempestade na nossa vida sempre vai nos levar a algum tipo de mudança. Sempre vai ou mostrar algo que Deus já mudou em você, e por isso você está conseguindo perseverar em meio à tempestade, ou a tempestade está querendo mudar e atualizar algo dentro de você, ou seja, coisas que você precisa aprender para conseguir crescer e realmente melhorar nos próximos passos da sua vida. Daí então, depois desses 14 dias, Paulo levanta e fala no versículo 34, peço-lhes que comam alguma coisa, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá sequer um fio de cabelo. Olha isso. Isso é poderoso demais. Daí Paulo toma do pão, dá graças diante de Deus e de todos e começou a comer. Então todos eles comeram. E estava a bordo 276 pessoas. 276 pessoas. Não era qualquer barquinho, não. Era um navio muito grande. E aí todos, depois de comerem, ficaram ali revigorados. E
E quando amanheceu, eles não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio. Cortando as âncoras, deixaram-as no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes, e então, alçando vela à proa ao vento, dirigiram-se para a praia. O navio, porém, encalhou em um banco de areia onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa foi quebrada pela violência das ondas. Os outros teriam que se salvar em tábuas ou em pedaços de navio. Dessa forma, todos chegaram à terra, são e salvos. Paulo tinha uma visão nesse capítulo. Deus apareceu para ele e disse: nenhuma vida vai se perder. E ele acreditou nisso, confiou nisso e falou para todo mundo: falou, olha, Deus apareceu para mim na noite passada e disse para mim que nenhuma vida vai se perder. Não temam, só escutem o que eu tenho para falar. É muito difícil quando a gente está no meio de uma tempestade e perde a referência para onde a gente tem que ir, mas é por isso que o nosso coração precisa. A gente precisa entender quem é aquele que cuida de nós, quem é que nos guarda, quem é que protege a nossa vida. Porque uma vez que a gente sabe isso, a gente começa a confiar intensamente, independente de onde a gente está indo. A gente não sabe. Vou te falar que às vezes, por muitas vezes na minha vida, eu não sabia para onde eu estava indo. Completamente perdido. Completamente à deriva. Mas eu sirvo um Senhor, um Deus poderoso, que sabe sempre para onde está indo. Então eu convido você nesse vídeo a refletir mais sobre as tempestades da vida. O que elas estão revelando para você, o que elas revelam para mim. O que as tempestades que nós passamos quer mudar em nós. Se você está passando por algum período de tempestade na sua vida, se pergunte o que a tempestade está mostrando para você. É algo que já mudou em você? É algo que Deus quer mudar em você? O que Deus quer amadurecer na sua vida? Será que é hora de parar com as manobras evasivas? Será que é hora de... não está na hora de você cortar o bote salva-vidas? Esse segundo plano que você tem para conseguir algum tipo de lucro, algum tipo de benefício na vida? Será que não está na hora de cortar e jogar fora tudo que está carregando? Porque aqui tem uma hora nessa passagem que eles tinham que diminuir o peso do navio, então eles começam a jogar carga para fora. Alguns até pensam em matar os prisioneiros e jogar os prisioneiros no mar. Mas porque Paulo falou, nenhuma vida vai se perder, eles acreditaram em Paulo. Então é muita coisa para desempacotar nesses textos que a gente leu. Essa passagem é muito poderosa. Então medita nessa passagem, lê ela de novo, lê o capítulo 27 completo, mas medita nessas coisas que falamos. Coloca o seu coração em Deus e confia nele. Confia nele que ele que está guiando tudo. Confia nele que ele é aquele que comanda a tempestade. E às vezes ele fala não para a tempestade, cala a boca para a tempestade e a tempestade para. Os ventos e os mares o obedecem. Esse é o Deus que nós servimos. Então, como é que está o seu coração através da tempestade? Como é que está a sua vida? Como é que você reage quando os ventos fortes sopram contra a sua casa? Porque aqui eu vejo claramente um Senhor que é poderoso e que te ama e que ele vai fazer de tudo possível para salvar você e sua família. Nas suas limitações, nas suas dificuldades, Deus vai usar essa tempestade para transformar toda a sua história. Por isso, aguenta firme. Para eles, foram 14 dias de escuridão. Para esses homens, foram 14 dias de completo sofrimento, escuridão, fome. Mas no fim, porque um homem confiava em Deus, 276 pessoas foram salvas.
Conto com você. Deus te abençoe e até amanhã.